Bom dia a todos, eu sou Kainan Lopes e eu gostaria que você desse 5 minutinhos de atenção a uma meditação de hoje. Eu gostaria de meditar com você na Palavra de Deus e queria dividir algumas coisas que o Senhor tem colocado em meu coração. Gostaria que você abrisse a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 30, a partir do versículo 24. Provérbios, capítulo 30, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Há 4 coisas muito pequeninas na terra, porém são mais sábias que os sábios. A primeira delas é a formiga, tão pequena, todavia no verão fazem a sua comida. Outro é o coelho, povo sem força, mas faz a sua casa na rocha. Outro, os gafanhotos, não têm um rei, porém andam em bando. Por fim, as aranhas, tão pequenas, com a mão se esmaga, porém são encontradas nos palácios do rei. Vamos orar, pedir para que Deus fale conosco? Deus, nós queremos ouvir a sua voz, queremos entender, Senhor, a sua vontade. Nós somos tão pequenos, tão falhos, cheios de defeitos, Pai. Por isso, Senhor, nós precisamos da sua instrução, que o Senhor fale ao nosso coração, para que nós possamos andar de acordo com a tua vontade e o teu querer. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Provérbios, nós nos deparamos com um livro muito interessante. O livro de Provérbio é um livro de uma categoria bíblica que nós chamamos de livro de sabedoria. E quando nós abrimos esse livro, nós entendemos o porquê. Tantas coisas, tantas palavras sábias nós encontramos nesse livro. E uma delas é esses versículos que nós lemos aqui. Falando em sabedoria, nós vemos a palavra de Deus dizendo que existem 4 coisas na terra que são tão pequenininhas, mas são mais sábias do que os sábios. A primeira coisa então que nós podemos aprender é que a sabedoria não está naquilo que é grande, não está naquilo que é formoso, naquilo que é chamativo aos olhos, mas primeiramente a sabedoria está com o Senhor. O Senhor faz isso para que os sábios se confundam e usam 4 coisas tão pequenininhas para mostrar a sua sabedoria. Mas por que então? Por que será que a palavra de Deus fala que essas 4 pequenas coisas são tão sábias? Olhando aqui, o primeiro inseto que a palavra de Deus destaca é a formiga. Bom, todos conhecem a formiga. A formiga é um inseto pequenininho que nós esmagamos com o dedo, pisamos em cima sem nem ver, mas diz a palavra que ela é sábia. Uma das características de uma formiga é que a formiga ela vive em função da sua rainha. Todas as vezes que você vê um bando de formiga carregando aí aquelas folhinhas que são maiores do que ela nas suas costas, elas estão caminhando segundo um propósito. Elas não estão caminhando à toa, elas não estão andando por elas mesmas, elas não trabalham para que elas fiquem ricas ou para que elas tenham uma vida melhor, mas elas trabalham para honrar a sua rainha. E é muito interessante que, se você observar o caminho da formiga e por algum motivo você colocar a mão na frente, você vai ver que ela não nega nenhum obstáculo, ela não deixa de passar nenhum obstáculo, ela não para por nada, porque existe um motivo na vida dela. A vida dela é servir a sua rainha. Quando você coloca a mão na frente de uma formiga, ela pode fazer 2 coisas. Ela pode dar a volta na sua mão e continuar o seu percurso, ou ela pode subir na sua mão, descer do outro lado e continuar o seu percurso. Isso porque ela tem a sua vida para servir a sua rainha. Da mesma forma, meus irmãos, se nós queremos ter sabedoria, nós deveremos colocar a nossa vida disposta a servir o nosso Rei, que é o Senhor Jesus. É verdade que muitos obstáculos vêm,
Muitas dificuldades aparecem no nosso caminho, mas como uma formiga nós devemos driblar esses obstáculos, passar por cima dele e continuar a nossa vida com uma única meta: servir o nosso Rei. Isso fará de você um grande sábio, uma pessoa sábia. Mas a palavra de Deus também diz de um outro, diz do coelho. O coelho é um povo fraco. Quem conhece o coelho sabe que o coelho tem medo de tudo. Você chega perto do coelho e ele logo se espanta, ele corre. Porém, uma coisa de muito inteligente o coelho faz. Ele constrói a sua casa na rocha. Quando o coelho está dentro da rocha, na sua toca, então ele está protegido, ele está guardado. Da mesma forma, é com a nossa vida. Nós somos frágeis, nós somos pequenos. Imagine o tamanho do universo, as coisas que tem no mundo, quão pequeno nós somos. Diz a palavra de Deus que nós somos como o vento bate, vai embora, e assim nós somos. Nós, um momento estamos vivos, em outro, de repente, já não estamos mais aqui. Mas o coelho é muito inteligente porque ele faz a sua casa na rocha. E nós devemos ser inteligentes também, ter essa sabedoria, construir a nossa casa na rocha. E a nossa rocha é Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus que nós devemos estar fincados em Cristo Jesus, construir a nossa casa em Cristo Jesus. O próprio mestre dá o exemplo de duas casas, uma que é construída sobre areia e outra que é construída sobre a rocha. Diz o mestre que as ondas vêm, as tempestades vêm, então a casa que é construída na areia cai, tomba e se perde. Porém, a casa que é construída na rocha, ainda que venha fortes ventos, sobrevive, pois a rocha é Cristo Jesus. Portanto, se você quer ser sábio, coloque a sua casa fincada em Cristo Jesus. Faça com que a sua rocha seja o próprio Mestre Cristo Jesus. Mas ela também fala aqui no versículo 27 dos gafanhotos. Os gafanhotos não têm necessariamente um líder, não tem uma pessoa que o puxe, não tem uma pessoa que comande, mas eles vêm sempre juntos. A palavra de Deus está querendo dizer que ninguém pode viver sozinho, que ninguém tem força sozinho. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Existe um ditado popular que diz que a união faz a força, mas na realidade é bem isso que os gafanhotos fazem mesmo. Eles têm a sua força na coletividade, em estar juntos sempre. Muitas pessoas têm vivido sozinhas, têm se isolado do mundo. Nós vivemos numa era de tecnologia onde nós ficamos horas e horas atrás de um computador sozinho, quando na verdade a palavra de Deus nos instrui que nós deveríamos andar em bandos, ou seja, nós deveríamos estar unidos um com os outros. É só com as outras pessoas unidas que nós podemos caminhar e podemos fazer coisas grandes. As pessoas na igreja devem andar unidas, devem andar lado a lado, para que nós possamos atingir o alvo, que é glorificar o nome do nosso Deus. Por fim, a palavra de Deus fala da aranha, um bichinho tão pequeno. As meninas têm medo, amassam, berram, mas uma coisa de muito interessante a aranha tem. A aranha não dá só na casa de pobre. A palavra de Deus diz que a aranha dá também no palácio dos reis. E é muito interessante que quando nós olhamos para as nossas vidas, nós vemos que nós somos tão pequenos. Eu sou tão pequeno, tão falho. Quem me conhece, conhece a minha vida, sabe que eu sou falho mesmo, sou pecador. E diz a palavra de Deus que todos nós somos pecadores. Mas, assim como as aranhas pecadoras, um dia nós iremos morar no palácio do rei. Estaremos na glória com Cristo. Isso se nós entregarmos o nosso coração a Ele, com sinceridade, sabermos quem nós somos, nos humilharmos diante dEle, com muita sinceridade, dizermos que nós somos pecadores sim, falhos sim, mas que nós dependemos da glória de Deus. Se você quer se tornar alguém sábio, faça como esses. Seja um povo que caminha segundo a orientação do rei, assim como as formigas. Seja alguém que constrói a sua casa na rocha, assim como os coelhos. Seja alguém que anda em unidade com os irmãos,
assim como fazem os gafanhotos. Seja alguém que tenha certeza de que um dia irá habitar o palácio do Rei Jesus, assim como as pequenas aranhas habitam os palácios dos reis. Eu gostaria de agradecer o momento da sua atenção. Já estamos aí caminhando para 10 minutos e eu gostaria de orar com você rapidamente e pedir para que o Senhor coloque essa palavra no seu e no meu coração. Deus, eu lhe sou grato, Pai, porque o Senhor é bom para conosco e o Senhor reservou a sua palavra para nós nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, por ter deixado a sua palavra para nos orientar. Senhor, nós queremos viver segundo a tua vontade, sermos sábios, Senhor, e andar de acordo com os mandamentos do nosso Rei. Não parar, não vacilar, mas andar rumo ao alvo, Pai. Ó Pai querido, eu quero fincar mais uma vez a minha casa na rocha, entregar o meu coração a Ti, Senhor, e dizer que o Senhor é a minha rocha, o meu refúgio, Pai. E, Senhor, usa a minha vida, Pai. Toca o meu coração, Pai. Ó Deus querido, também, Senhor, eu peço para que os irmãos que estão ouvindo, que nós possamos viver em plena união, em plena comunhão, como orienta a Tua palavra. Ó Pai, eu Te agradeço mais ainda, porque um dia, Senhor, eu estarei habitando o Seu palácio, mesmo, Senhor, sem merecer, mesmo, Senhor, sendo falho, mesmo sendo tão pequeno, um dia habitaremos a casa do Rei, do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Deus. É em nome de Cristo que eu oro. Amém. Obrigado. Obrigado por esse momento da sua atenção. Foram só 12 minutinhos agora, está completando. Mas eu espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Um grande abraço. Até mais.